Crônicas 33, 1 a 17, você deixará a sua Bíblia aberta. Daqui a pouquinho nós vamos ler alguns textos em Romanos capítulo 5, versículo 20. Eu quero falar com você nesta noite, contar para você rapidamente, nesses minutos que temos, a história de um rei. É interessante que para entendermos a história do rei Manassés, nós precisamos retroceder lá na história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores reis de Judá. A palavra de Deus diz que não houve antes dele, nem depois, um rei semelhante a ele, o rei Ezequias. O que foi que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias, ele empreendeu uma reforma religiosa em Israel de proporções gigantescas, porque ele pegou Israel, um Israel totalmente afundado na idolatria, um Israel idólatra, que prestava cultos a ídolos, a imagens de escultura. O rei Ezequias, então, assume o reinado, assume o governo, e ele abole de uma vez por todas, ele começa a abolir, não é? Toda a idolatria, destrói os ídolos, destrói os altares, ele edifica novamente a casa do Senhor, reforma a casa do Senhor, e ele, naquele momento, ele vai também restabelecer a Páscoa, a festa dos judeus, todas as festas solenes, vai estabelecer o turno dos sacerdotes, dos levitas, restabeleceu a Páscoa e muitas outras festividades. Foi um rei extraordinário que fez coisas maravilhosas para o povo de Israel, para o povo judeu. Mas esse rei Ezequias teve um filho, o filho dele, Manassés, começou a reinar muito cedo. E Manassés não andou nos caminhos do pai, pelo contrário, ele foi terrível. A palavra de Deus diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele edificou novamente os altares que o seu pai havia destruído, ele tornou a edificar outros altares, ele tornou a restabelecer a religião pagã na nação de Judá. A Bíblia diz que ele adorou o exército do céu, ou seja, adorou as estrelas, adorou o sol, a lua. Ele se tornou profundamente idólatra e pagão. Começou a difundir isso na nação de Judá, porque Judá era o reino do sul, ele era rei de Judá, e ele então levou o povo à idolatria, levou o povo ao misticismo, levou o povo a crendices que nada tinham a ver com a fé genuína no Deus Todo-Poderoso, e para completar a sua insanidade, a sua cegueira espiritual, a Bíblia diz que ele sacrificou o próprio filho no vale de Rinom, no fogo. Ele queimou o seu filho, ele matou o seu filho queimado em sacrifício aos seus deuses. Tudo isso fez Manassés, filho do grande rei Ezequias. É interessante como que um rei como Ezequias, da magnitude de Ezequias, da grandiosidade de Ezequias, podia ter tido um filho como o rei Manassés. Isso me ensina uma coisa muito importante. Fé não é questão de hereditariedade. O seu filho não vai ser crente porque você é. O seu filho não vai ser um cristão porque você é. Você precisa ensinar, orientar, mas a decisão é dele. Por isso, meu querido, ore para que o seu filho tome essa decisão um dia. Ore para que o Espírito de Deus fale ao coração do seu filho. Porque Manassés foi o oposto do pai. O que foi que aconteceu? Ele foi levado para a Babilônia, foi preso. O rei levou Manassés preso, com ganchos. Ele foi acorrentado, levado até Babilônia e colocado numa masmorra, numa prisão fria. Ali dentro daquela masmorra, sofrendo naquela escuridão, naquele ambiente nada agradável de uma prisão, a Bíblia vai nos dizer que o rei Manassés reconheceu que o Senhor era Deus.
foi preciso ele passar por todo esse processo. Deus permitiu que a insanidade e que a dureza de coração de Manassés chegasse a tal ponto para que ele fosse levado preso e lá na prisão ele pudesse reconhecer que só existe um Deus, um só Senhor e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ele precisou experimentar uma situação totalmente desfavorável. É isso que a Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 1 a 17. E também nós temos algo maravilhoso em Romanos capítulo 5, versículo 20. Veja só o que o texto bíblico vai nos dizer. 2 Crônicas 33, 1 a 17, a palavra de Deus diz assim: Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos Baalins, e fez azerotes, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Além disso, queimou seus filhos com sacrifício no vale dos filhos de Rinom. E usou de agouros e encantamentos, dava-se a artes mágicas, instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei ali o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dadas por intermédio de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que eles fizeram mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou ele. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, edificou o muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e fê-lo passar ao redor de Ofel. Levantou muito alto, também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Essa é a história de Manassés. Esse homem terrível, que fez e levou o povo a pecar de uma forma que nem as nações vizinhas pecavam. Foi um homem terrível, mas foi um homem que, mediante uma situação desfavorável, preso numa masmorra, com ganchos, humilhado, vituperado, execrado pelo seu povo, reconheceu que o Senhor era Deus. E ele clamou, e o Senhor ouviu a sua oração, trouxe ele de volta para Jerusalém, colocou-o novamente no trono, e lá, no trono, ele começou a corrigir todos os erros que ele havia cometido. Todos os erros, com exceção de alguns, é claro. Ele não poderia trazer seus filhos de volta à vida, mas ele acabou com a idolatria. Ele cessou a idolatria, ele derrubou os altares, e ele reconheceu e disse para que o povo adorasse somente ao Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 20 nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite: não existe pecado que Deus não possa perdoar.
Não existe situação desfavorável que Deus não possa reverter. Manassés me dá um exemplo maravilhoso do que acontece quando uma alma experimenta a graça de Deus. E eu quero pedir o pessoal do multimídia, por favor, você pode colocar para mim agora a projeção. Quando a alma experimenta, quando a alma encontra a graça de Deus. Não está com vocês, não? Perdão, está comigo aqui. Vou pedir aqui a Thalita, por gentileza. Acabei esquecendo de passar para eles. Questão de minutos, eles podem colocar lá. Quando a alma experimenta a graça, é porque estavam com vocês cedo, eu achei que vocês tinham salvo os 2 arquivos. Quando a alma experimenta a graça de Deus, coisas inimagináveis acontecem. E eu quero pensar rapidamente com você sobre algumas delas. Porque, embora nós não tenhamos feito o que o rei Manassés fez, ou não tenhamos agido como o rei Manassés agiu, embora você não tenha matado seu filho ou seus filhos como ele matou, embora você não tenha construído altares e disseminado a idolatria na sua família como ele fez, nós em nada diferimos quando estamos diante de um Deus santo, porque pecado para Deus é pecado. E o pecado separa o homem de Deus. O pecado mantém o homem cativo. E quando a alma experimenta a graça de Deus, quando a alma encontra a graça de Deus, algumas coisas maravilhosas acontecem. E eu quero pensar sobre isso com você nessa noite. Primeiro, quando a alma experimenta a graça de Deus, ela experimenta uma verdadeira liberdade. Veja só o que nos diz o versículo 10 a 13 de 2 Crônicas 33, por gentileza. 2 Crônicas 33, de 10 a 13, vai nos dizer assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou ele, e Deus se aplacou para com ele, ouviu-lhe a súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés estava preso fisicamente, estava dentro de uma prisão física, feita de tijolos, com uma grade de ferro, separando-o da liberdade. Ele realmente estava preso fisicamente, mas a maior prisão de Manassés não era a prisão do corpo, não era o seu corpo que estava preso, era a sua alma que estava presa. Eu garanto para você uma coisa: há muitas pessoas que estão livres corporalmente, mas estão presas espiritualmente. Há muitas pessoas que andam por aí livres, indo e vindo, exercendo o seu direito de liberdade, mas estão enclausuradas dentro de uma prisão chamada pecado. Estão presas, não conseguem ser felizes, não conseguem usufruir da liberdade e da alegria que o Espírito Santo de Deus produz ao nosso coração. Pessoas que estão presas com correntes, porque o pecado acontece dentro do coração. É dentro do coração que o pecado ganha forma. O pecado surge dentro do coração. E é lá dentro do coração que só Jesus Cristo pode entrar. Quando Jesus Cristo entra dentro do coração humano, ele entra não simplesmente para marcar presença, mas ele entra no coração humano para quê? Para libertar. A palavra de Deus nos diz, não é? Em Lucas 4,19. Leia comigo Lucas 4,19, por gentileza. Lucas 4,19. A palavra do Senhor tem algo para nos dizer. Lucas 4,19. A palavra de Deus nos diz assim: que o Senhor veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. Veja só o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você está aqui nesta noite, como é que anda a sua situação diante de Deus. Eu não sei como você está, porque eu não tenho essa
prerrogativa e não tenho esse poder. Mas eu sei de uma coisa, talvez você está aqui, bem vestido, ostentando um sorriso nos lábios, mas você pode estar preso. Você pode estar sendo vítima de uma escravidão invisível que só você sabe qual é. Você pode estar preso, você pode estar algemado dentro desta prisão chamada pecado. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus Cristo, Ele quer entrar no seu coração, e aí dentro do seu coração, abrir essa cela para que você saia. Porque Ele pode fazer isso. Ele, somente Ele, é aquele que pode mudar a sua situação e te dar a verdadeira liberdade. Veja só o que nos diz o Salmo 81, versículo 6. Salmo 81, versículo 6. O Salmo 81, versículo 6 diz assim: livrei da carga o seu ombro, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Se tem uma coisa que Jesus Cristo tem, e tem muito para dar para você, é liberdade. Ele quer libertar você nesta noite, libertar você desse vício, libertar você dessa situação na qual você se encontra. Ele quer libertar você. Manassés estava preso, mas ele estava preso por dentro e preso por fora. A sua prisão maior era a prisão de dentro. Ele era um preso que infelizmente continuaria naquela situação se não fosse a intervenção do Senhor. Deus está aqui nesta noite. O Deus que libertou Manassés. O Deus que tirou Manassés daquela prisão. Não aquela prisão exterior, aquela prisão daqui de dentro. Quantas pessoas estão emperradas, quantas pessoas não conseguem viver, quantas pessoas não conseguem caminhar, porque estão presas. E elas não conseguem entender porquê, mas elas estão presas. Elas não conseguem abandonar aquela vida pregressa, elas não conseguem viver de forma diferente, estão presas. Nada acontece, não acontece nada novo, é sempre a mesma coisa. Entra semana, entra mês, sai mês, é a mesma coisa todos os dias, não acontece nada novo, porque está preso. Jesus liberta você nesta noite. Ele liberta você. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre nesta noite? Você quer sair daqui hoje livre, liberto? Certa vez eu fui visitar um preso lá em Divinópolis, e quando eu estava na casa dele, não preso, mas a esposa dele, ele ainda estava detido na penitenciária, e eu fui visitar a esposa dele, ela me disse a seguinte frase: pastor, o Osmar mandou dizer para o senhor que só o corpo dele está preso. Ele disse que o senhor entenderia. E eu disse: entendo muito bem. Ele mandou dizer para o senhor que só o corpo dele está preso. Como é que você está nesta noite? Você é livre ou você está como Manassés? Preso por dentro e preso por fora. Porque o exterior é um reflexo do interior. Mas eu aprendo mais uma coisa também. Quando a alma experimenta a graça de Deus, ela recebe uma nova chance. Veja só o versículo 13. Versículo 13 de 2 Crônicas 33. Sim, orou a ele, e Deus se aplacou para com ele, ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus deu uma nova chance para Manassés. Você reconhece que você é um pecador, Manassés? Reconheço. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu errei, eu pequei muito. Eu reconheço que o Senhor é Deus, mas eu estou aqui pedindo pela minha liberdade, me dê mais uma oportunidade. E a Bíblia diz que Deus restaurou Manassés, Deus levou Manassés de volta para Jerusalém, Deus colocou Manassés no trono de novo. Eu quero dizer uma coisa para você: a vida cristã é uma série de recomeços. Isso é vida cristã.
Talvez você esteja ouvindo demais o diabo dizendo para você que você é um caso perdido, que você é um derrotado, que você não tem jeito, que você não tem como sair dessa situação, que você é um coitado, que você é isso, que você é aquilo. Está na hora de você fechar os seus ouvidos para o diabo e ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo para você, através da vida de Manassés, através da sua palavra, que Ele está disposto a te dar uma nova oportunidade. Não sei o que é que você tem feito ou como você tem vivido, mas eu conheço muito bem o Senhor, e o Senhor é o Senhor das oportunidades. Eu estou aqui nesta noite porque Ele me deu oportunidades. Você está aqui nesta noite porque, na verdade, Ele tem te dado oportunidades. Lamentações 3 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando você acordar amanhã cedo, Deus estará te dando uma nova oportunidade para viver um dia diferente. Deus trouxe você aqui nesta noite, sabe para quê? Para que você tenha um restante de domingo diferente. Como é os seus restantes de domingo? O que você faz domingo à noite? Ou como é a sua semana? Eu quero dizer para você que Deus está disposto a te dar uma nova chance, como deu para Manassés. Manassés recebeu uma nova oportunidade. Você gostaria de ter uma nova oportunidade? Uma nova chance? Dizem que Thomas Edison, ele tentou inventar a lâmpada 1000 vezes. Dizem isso, que ele tentou inventar a lâmpada elétrica 1000 vezes. Na 1000ª vez, ele conseguiu inventar a lâmpada. Ele entregou a lâmpada para o seu auxiliar e disse: guarde com cuidado lá em cima, no sótão. O auxiliar dele foi andando. Quando ele começou a subir na escada, ele tropeçou e a lâmpada caiu e quebrou. Depois da 1000ª vez. Ele deve ter pensado, né? Estou demitido. Mas Thomas Edison foi lá, fez uma outra lâmpada, agora com todos os recursos que ele havia adquirido, e deu a mesma lâmpada, a lâmpada que ele tinha reconstruído, não é? E entregou para o mesmo funcionário e disse: vá lá e deixa a lâmpada lá em cima. O que você faria? O funcionário agora foi mais uma vez, pé ante pé, e colocou a lâmpada, aproveitou a oportunidade que Thomas Edison deu para ele. Thomas Edison deu mais uma chance para o funcionário. Deus está dando mais uma chance para você. Aproveite. Aproveite a oportunidade que Deus está dando para você. Não saia daqui hoje sem tomar a sua decisão com Cristo. Entregue sua vida para Cristo e fale: Senhor, eu errei muito, a minha vida está toda rabiscada, eu pequei muito, eu falhei muito, eu errei muito, Senhor, mas eu estou aqui nesta noite te pedindo, me perdoe, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, eu errei, eu não sou diferente de Manassés, eu também cometi os meus pecados, mas o Senhor deu uma chance para Manassés, eu peço ao Senhor, me dê mais uma chance. E o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Você gostaria de receber uma nova chance? Uma nova oportunidade com o Senhor? Uma nova oportunidade para reescrever a sua história? Você gostaria? É interessante que 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é 2 Coríntios? Uma folha em branco para você. Reescreva a sua história. Recomece. Deus está te dando uma nova chance nessa noite. Deus está disposto a libertar você. E Deus está disposto a recomeçar. Pastor, já tentei tantas vezes. Tente mais uma. Pastor, mas eu já falhei tantas vezes. Não tem problema, recomece. Pastor, mas eu já pequei tanto. Não tem problema. Quantas vezes você pecou? Você consegue quantificar? Quando você começar a lembrar dos seus pecados, e os pecados que você cometeu, e você começar a entender: puxa, eu pequei demais, eu pequei demais, eu pequei demais. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quando você olha para a cruz, você vê
Sou um pecador mesmo. Como eu pequei. Mas é engraçado, os meus pecados não estão mais lá. Por quê? Porque Jesus levou-os sobre si. Mas você precisa tomar a sua decisão. Você precisa entregar os seus pecados para o Senhor. E Ele vai pegar esses pecados e vai lançar no fundo do mar e não vai se lembrar deles nunca mais. Porque o nosso Deus, segundo a palavra de Deus, é grandioso em perdoar. Qual foi o pecado que você cometeu? Quais têm sido os pecados que você tem cometido? Eu quero dizer para você, entregue os seus pecados nas mãos daquele que pode apagá-los. E somente Ele é Jesus Cristo. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Já estou caminhando para o final. João capítulo 21, versículos 15 a 17. A palavra de Deus nos diz assim, João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse ele: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez. Amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro nega Jesus, na beira de uma fogueira. Pedro então está pescando, Jesus chama os discípulos vão. O que é que está aceso? Uma fogueira. Eles se assentam com Jesus. Jesus olha para Pedro e 3 vezes pergunta para Pedro: você me ama? Na última, Pedro entendeu e caiu como se diz, não é? Aí na linguagem popular, caiu a ficha. E ele entendeu: puxa, eu falhei demais com o Senhor. Mas ao invés do Senhor lançar em rosto a incredulidade de Pedro, lançar em rosto o pecado de Pedro, ao invés do Senhor culpar Pedro, ao invés do Senhor dizer para Pedro: você é o responsável pelo que aconteceu comigo, ao invés do Senhor olhar para Pedro e dizer: tome cuidado, não faça mais isso, Jesus olha para Pedro e dá a Pedro uma segunda chance. Cuida das minhas ovelhas. O Senhor é aquele que nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. E Ele quer dar uma nova chance para você. E finalizando, eu aprendo mais uma coisa nesse texto. Aprendo mais uma verdade aqui. Quando a alma experimenta, quando a alma encontra a graça de Deus, ela passa por uma mudança radical. Segundo Crônicas 33, 13 a 16. Segundo Crônicas 33, 13 a 16. Assim orou ele, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, até a entrada da porta dos peixes. Fê-lo passar ao redor de Ofel, levantou muito alto, também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a todo Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Que mudança, que transformação, que mudança radical, que mudança maravilhosa. Efésios 2, 11 a 13, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer, 11 a 13, Efésios 2, 11 a 13, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Bendito é o nome do Senhor. Ele proporciona para mim e para você a oportunidade de nos aproximarmos de Deus e de mudarmos radicalmente a nossa vida. Efésios, último texto da noite. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, 17 a 32. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mudança. Eu não prometo para você que você vai ficar rico. Eu não prometo para você que se você crer em Cristo, você vai ser curado dessa enfermidade. Eu não posso prometer para você que todos os seus problemas serão resolvidos. Eu não posso prometer para você que o seu casamento será reconstruído. Eu não posso prometer para você que você amanhã será promovido no emprego, ou você conseguirá comprar a sua casa própria. Eu não posso prometer isso para você, mas eu posso dizer para você, autorizado pela palavra de Deus, que se você crer em Cristo, você mudará de vida. Você mudará de vida. Você será uma nova criatura. E como consequência disso, muitas coisas podem acontecer. Eu fui transformado pelo poder de Deus há 28 anos. E Ele pode transformar você. Ele pode dar sentido para a sua vida. Havia um homem, o nome dele, eu não sei o nome dele, para falar a verdade. Eu sei o apelido dele. O apelido dele era Teco. E Teco era muito violento, violento demais, mal-humorado. Todo mundo que ia conversar com o Teco saía de alguma maneira chateado, porque o Teco não tinha papa na língua, falava o que vinha na cabeça, machucava as pessoas. E ele trabalhava fazendo fretes, não é? Ele tinha uma mula. E ele maltratava a mula, batia nela. Ela era toda marcada, toda machucada, magérrima. Ele não cuidava dela. Ele subia com ela, carregando um peso insuportável, batendo na coitada. Às vezes ela descia, se atropelando. Ele era muito mau, ele era perverso, Teco. Todas as pessoas tinham algum tipo de aversão ao Teco. Não gostavam de conversar com o Teco. Alguns tinham ódio dele. Alguns queriam denunciá-lo, não é? A Sociedade Protetora dos Animais. Teco era uma pessoa indesejada, insuportável. Mas um dia falaram do amor de Deus para o Teco. Falaram para o Teco que Deus o amava. Eu? Sim, Teco. Deus te ama, sabia? Ele te ama. E ele foi convidado para um pequeno grupo. Começou a estudar a Bíblia. Começou a conhecer Jesus. E quanto mais ele conhecia Jesus, mais ele queria conhecer. E o Teco começou a mudar. O Teco começou a parar de dar má resposta nas pessoas.
O Teco começou a se transformar numa pessoa amável. As pessoas agora queriam estar perto do Teco. O Teco parou de bater na mula. Começou a cuidar da mula. Começou a curar os ferimentos da mula. As pessoas olharam para a mula e viram que a mula estava engordando. Não era mais aquele homem violento. Não era mais aquele homem mau. E o Teco foi mudando, foi mudando, foi mudando. Não era mais a mesma pessoa. É incrível o que aconteceu com o Teco. E ele dizia, eu agora sou um crente em Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. E aí disseram assim, até a mula agradece. Até a mula agradece, Teco. Que mudança, que mudança. Que maravilha, gente. Não há uma única vida que se encontre com Jesus Cristo e continue sendo a mesma pessoa. Jesus muda. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Ele me mudou, gente. Hoje vocês me veem aqui, pastor de vocês, tomando conta dessa igreja linda, mas eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser um fracasso. Eu era uma pessoa fadada ao fracasso, mas um dia falaram do amor de Deus para mim, e eu quis conhecer esse Jesus, eu resisti, eu relutei, eu lutei com todas as minhas forças para conhecer Jesus. Eu não queria ir para a igreja, mas eu não aguentei mais, porque a minha vida estava indo de mal a pior, e eu fui na igreja. E eu entrei numa congregação menor do que a nossa congregação de Ascensão. Ouvi um pastor pregar uma mensagem tão simples, mas aquela mensagem, ela entrou no meu coração e ela modificou a minha forma de pensar. E quando eu saí daquele lugar, eu perguntei para o meu amigo se tinha mais cultos na semana, porque eu queria voltar. E ele disse, tem culto na sexta-feira, culto de oração. E eu fui, e cheguei naquele culto pela primeira vez, com 3 dias na igreja, eu já levantei e fiz pedido de oração. E aí eu me assentei e cheguei na porta, o pastor pegou na minha mão e disse, rapaz, que testemunho. E eu saí todo feliz da vida, porque o pastor havia me elogiado. E eu perguntei para o meu amigo o que era testemunho, e ele disse, não sei, lá em casa a gente pergunta para o meu pai. E eu cheguei na casa do irmão Joaquim, que já faleceu, e perguntei, o que é testemunho, irmão Joaquim? E ele disse assim, depois a gente pergunta para o pastor. Não tem problema, eu só sei de uma coisa. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu não era mais. Eu queria estar na igreja, eu queria ler a Bíblia, eu queria orar, eu queria conversar com Deus. Eu fui tomado de uma alegria inexplicável para vocês. Uma alegria, algo que eu parecia, meus irmãos, me perdoe a comparação esdrúxula que eu vou fazer agora, mas eu parecia uma bomba prestes a explodir de tanta alegria no meu coração. E aí eu fui saber, não é? Que Romanos 10:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Era o Espírito Santo de Deus habitando no meu coração. E eu não conseguia conter aquela alegria. E isso já faz 28 anos. Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua também. A sua alma precisa da graça de Deus. Você vive talvez pensando, o que será que eu preciso? Eu estou vazio, eu estou sem sentido, eu estou sem um norte. Eu não consigo ser feliz, a minha vida não consegue acontecer. O que é que está acontecendo comigo? Eu sei, eu tenho a resposta. A sua alma precisa da graça de Deus. A sua alma precisa experimentar a graça de Deus. Experimente. Experimente a graça de Deus. Há muita graça aqui nesta noite. Disponível para todos. Tem graça abundante. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nesta noite, o Senhor, Ele está aqui, com a sua graça inefável, maravilhosa graça, querendo ser experimentada. Eu gostaria de que você tivesse essa experiência nessa noite. Não adianta eu querer explicar para você em linguagem humana, porque por mais que eu use, ou por mais que eu lance mão de um vocabulário rebuscado, eu não vou conseguir expor para você o que é a graça de Deus. Você precisa sentir.
sentir. Eu quero terminar o culto